minha caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra, fruto de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito, que deram sua vida por amor à verdade de Deus. Nada é fácil nessa vida, se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Nada é fácil nessa vida, se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Um mundo mais solidário, onde todos têm o mesmo Deus, proclamando que o mundo tem jeito, pois tiver a chance de recomeçar. O que está trincado com certeza pode ser consertado. Fui convertido na tua vontade e hoje sou feliz. Sucedem somente ano após ano. O lindo mar azul de gota em gota se encher. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê passar adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pela beira das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós estás e não o conhecemos. Entre nós estás, o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz é uma toa. Melhor que trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto ele vive como pobre. Entre nós estás e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Entre nós estás e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive
atrás das grades, das cadeias. E nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios. Mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo, quer viver, pois pra ele não existe mais fronteiras. Só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós estás e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Com essa música muito forte, vamos iniciar então o nosso momento de adoração a Deus, o nosso momento de partilha fraterna, partilha da reflexão da Palavra de Deus. Meu nome é Ricardo Ferrara, sou leigo deoniano, conduzo junto com vocês e com a presença santificante da graça e do Espírito Santo esse momento tão solene e tão sublime que é o Lavra Palavra, o seu momento de adoração a Deus, momento de reflexão, de um mergulho íntimo no coração de Deus. Ele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos dar início a esse momento refletindo um pouquinho sobre o que diz essa música, que é tão contundente, tão forte. E é a pergunta do Evangelho de hoje. Quem é o meu próximo? Como é que eu posso identificar o meu próximo? Se a gente sai das nossas casas, sai dos nossos apartamentos, dos lugares onde moramos, muito provavelmente vamos encontrar um mendigo, um morador de rua, um indigente, um desassistido pelo Estado. De repente, ele que precisa comer, ele que está com fome. Então, um dos temas que traz essa música são aqueles que passam fome, os que estão nas ruas, os mendigos, os indigentes. Nós estamos no Brasil, que é um país de dimensão continental, onde o que planta aqui se colhe. Temos fartura de diversidades, diversos produtos, diversos frutos da terra, e ainda conseguimos ver nossos irmãos passando fome e morrendo de fome por políticas mesquinhas que levam apenas em favor dos políticos. A começar por nós também, né? Porque os políticos eles não surgem de Marte, eles surgem a partir de todos nós.
E quando esse político ele tem a oportunidade de chegar lá, ele apenas vai reproduzir no macro o que ele já reproduzia no seu micro. Então queremos combater esse jeitinho brasileiro, esse jeito de tirar vantagem em tudo, que é a lei de Gerson. Está tão arraigado na nossa cultura, arraigado no nosso meio, e termos mais compaixão das pessoas, se colocar mais no lugar do outro, ter alteridade, ter a compaixão. E dói sair de si, dói sair do egoísmo, dói dizer não para si mesmo, mas é um exercício que vale a pena, é um exercício de realização, é um exercício de felicidade, ainda que num primeiro momento possa custar muita infelicidade, mas esse desprendimento de si ao encontro do outro nos faz ver realmente a verdadeira riqueza que habita no outro, a dignidade intrínseca que aquela pessoa tem como filho de Deus, como filho amado, como é ele, como é eu, como é você, como é qualquer ser humano, qualquer pessoa da face da terra. E essa música também, que é da campanha da fraternidade, acaba tratando sobre outros próximos, aquele que dorme à beira das calçadas, os mendigos, e traz um outro problema, uma outra chaga do nosso tempo, que é o analfabetismo. Nós não vivemos hoje o analfabetismo como era vivido da outra época. Hoje nós estamos no meio digital, no meio virtual, estamos vivendo em meio a diversas revoluções intrínsecas, tecnológicas, revoluções que acontecem o tempo todo, revoluções por segundo, revoluções por minutos. E muitas pessoas estão desprovidas até de um acesso ao computador, de um acesso à internet. Muitas pessoas não sabem utilizar o Word, o Excel, uma planilha do Excel, de fazer um acesso através da internet, ou de fazer uma conferência, fazer o básico. Então acabam ficando ali à margem desse processo. E não é brincadeira, são muitas pessoas que são analfabetos digitais. E de repente ela está próxima de cada um de nós. Também falar muito da questão daqueles que querem ir rápido para a igreja, com o afã de chegar rápido ao culto, à missa, e passa ao largo das reais necessidades das pessoas, dos mendigos, dos pobres, e não reconhecem neles a pessoa do próprio Cristo. E olha só a contradição. Para chegar mais rápido à igreja, para chegar mais rápido ali ao seu lugar de adoração, ele passa reto ou finge que não vê a essas pessoas. Como dá para ver, essa música ela é muito forte, ela é muito contundente. Na verdade, ela é um tapa na cara para cada um de nós, para que a gente possa realmente refletir. Será que realmente a gente está sendo verdadeiros cristãos, outros cristos no mundo, ou estamos brincando de fazer cristianismo? Ou estamos falando uma coisa e fazendo outra, nos tornando hipócritas? E é isso que acaba criticando Jesus lá nos evangelhos, né? Principalmente os judeus, aqueles que gostavam de fazer orações grandiosas na frente de todo mundo, para que todo mundo pudesse enxergá-los, mas quando era para ajudar as pessoas, integrar as pessoas na sociedade, muito pelo contrário, eles faziam exatamente o contrário. Eles espizinhavam as pessoas, colocavam elas à parte do processo. Era uma religião opressora que oprimia as pessoas. Será que eu estou nesse processo de opressão das pessoas, ou um processo libertador, um processo de salvação, que é muito mais próximo à proposta e à pedagogia e à sugestão de Jesus Cristo? Seu nome é Jesus Cristo, está doente, está nos asilos, está nos hospitais, estão naqueles que ainda estão internados por causa desse vírus da Covid-19, que graças a Deus já temos vacina, está muito adiantado todas essas questões. Muitas vezes consideramos essas pessoas um marginal porque está lá na cadeia, que está lá na prisão. Ele é um marginal, ele precisa ser ignorado. Mas
Ele teve o seu crime, está pagando pelo seu crime, mas não deixa de ser humano, não deixa de ser pessoa, ele tem uma dignidade intrínseca e Deus o ama mesmo assim. E devo reconhecer na pessoa dele a pessoa do próprio Cristo. Seu nome é Jesus Cristo e é vilipendiado na sua dignidade humana, é difamado. Ele acaba vivendo ali nos imundos meretrícios, nas meretrizes, aquelas que estão mais descartadas do seu tempo. É uma profissão mais antiga, né? As meretrizes, mas desde aquela época já existia. E Jesus, até nos evangelhos, lidou com elas também. E não foi indiferente. Olhou para cada uma delas, cada uma dessas pessoas, e olhou como pessoa, como ser humano, como uma pessoa realmente merece ser vista e ser tratada com dignidade, como filhos de Deus. Então essa música quer dizer que não há dimensões para o amor de Deus, não há dimensões para a graça de Deus. A graça não é apenas de alguns privilegiados ou de alguns predestinados. Serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Nós não possamos nos julgar donos da verdade, porque o Espírito sopra aonde quer. Então vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que possamos realmente proclamar com dignidade a palavra de Deus, para que Deus possa inspirar as nossas palavras, inspirar os nossos atos, para que realmente a gente possa ser um outro Cristo no mundo, fazer a diferença. Como diz a oração de São Francisco de Assis, amar para ser amado, perdoar para ser perdoado, compreender para ser compreendido. O quanto é difícil compreender as outras pessoas, mas a partir do momento que eu compreendo as outras pessoas, eu também faço uma autocompreensão de si mesmo. Eu me coloco no meu lugar enquanto efêmero, transitório, passageiro e como criatura de Deus, com diversas virtudes e com diversas dificuldades, diversas vicissitudes. É por isso que o tempo todo necessitamos dessa graça e do amor de Deus na nossa vida e no nosso coração. Sim, Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina todo o nosso agir, toda a nossa inteligência, tudo aquilo que nós possuímos, toda a nossa potência da alma, do intelecto, da nossa ação. Move, Senhor, as nossas ações para a caridade, para o amor, para que realmente a gente possa abandonar o nosso eu, rejeitar o nosso eu e ir ao encontro daqueles que mais sofrem, ir ao encontro daqueles que mais precisam, ir ao encontro daqueles que mais estão descartados da nossa época, do nosso tempo, do nosso espaço, e que de nós requer uma posição, e que de nós requer uma resposta. Por isso, Senhor, socorrei-nos. Quanto de nós que o tempo todo perde a fé, perde o sentido de viver, o sentido da esperança, abandona as práticas do mandamento da lei de Deus e do mandamento de amor ao próximo. Tu que ensinastes com primazia e com excelência tudo isso, tu que entendes de amor, mas que entendes também da dor, tu que conheces a natureza da condição humana, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, ilumina todo o meu ser, para que realmente eu possa ir ao encontro daqueles que mais precisam da minha palavra, do meu sorriso, da minha escuta, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso oferecer, os meus dons, que não são meus, mas que me destes para que eu pudesse administrar, para que eu pudesse dividir, para que eu pudesse partilhar com todos, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem, aqueles que estão mais descartados. Envia, Senhor, o seu Espírito Santo. Dai-nos o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom de discernir o bem do mal. Dai-nos, Senhor, a tua luz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos aqueles ainda que não recorrem a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Então, meus caros irmãos, caras irmãs, antes de a gente iniciar a nossa reflexão da palavra, eu convido a você que ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, se inscreva, conheça os nossos conteúdos, Ricardo Ferrara. Então você joga lá o link, você vai acessar, você vai se inscrever, você vai dar um curtir, um like, vai fazer o seu comentário lá, ver as novidades. Você vai ver também que tem outros programas lá, que é o Lavra a Palavra, esse que a gente conduz. Além disso, as nossas canções também do álbum virtual Homem Novo, que são canções autorais que eu compus, que falam sobre o amor de Deus, que falam sobre o homem, os dilemas do homem, a condição da natureza humana em face dessa graça, desse amor que o tempo todo está disponível para cada um de nós. Então não perca tempo. Acesse lá, deixa a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. Eu vou gostar de ver você lá. Entre também lá no nosso canal do Instagram, me.ricardo.ferrara, faça a sua inscrição, siga e veja lá as nossas anotações, as nossas considerações, as nossas postagens em relação à fé, à cultura, à educação e outras áreas, as outras abordagens do conhecimento também. Então eu aguardo vocês lá, tá? Siga lá no canal do Instagram e faça a sua inscrição no canal do YouTube, Ricardo Ferrara. Então vamos dar início ao nosso momento de partilha da palavra, do Lavra a Palavra, que é justamente o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então acompanhe atentamente conosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por este caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém chegou junto dele. Viu-o, moveu-se de compaixão. Aproximou-se e cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, e colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe os cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro.
dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais em meu regresso eu te pagarei. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: então, vai, e também tu faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caros irmãos, caras irmãs, do nosso Lavra Palavra com Ricardo Ferrara, nós estamos refletindo sobre o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, uma palavra muito forte, muito contundente, que remexe às nossas estruturas, que nos faz repensar, que nos tira da nossa zona do conforto e que nos faz pensar, que nos faz refletir. E a gente vai entender um pouco dessa dinâmica dos elementos e dos meandros que circundam esse texto. Nós estamos no Evangelho segundo São Lucas. Lucas acaba estabelecendo ali uma pedagogia toda própria, que é exatamente o encontro de Jesus com as pessoas, com os grandes pecadores da sua época. Jesus nunca fugiu das pessoas. Muito pelo contrário, ele sempre quis saber das pessoas, e muito mais do que isso, ele quis estar junto do povo, ele quis estar junto das pessoas, escutar os seus anseios, o que elas pensavam, o que elas sonhavam. Cristo quis estar junto com o seu povo, e é isso que acaba trazendo o Evangelho segundo São Lucas de uma maneira ampla, de uma maneira global. Agora, exatamente nesse texto, nós temos duas dinâmicas distintas, mas que acabam se conectando, acabam se conversando. Então, a primeira parte do texto acaba trabalhando a parte do amor, o grande mandamento do amor, que acaba começando a partir do versículo 25 até o 28. E nós temos também, logo após isso, a parábola do bom samaritano. E a gente vai entender um pouco o que é essa parábola, o que é essa descrição, essa narrativa, a partir dos versículos 29 e seguinte, até o 37. Então nós temos dois movimentos. O primeiro, do mandamento, do amor, e depois dessa contação de história de Jesus, dessa parábola do bom samaritano. Então vamos entender a primeira parte, que é esse grande mandamento do amor. Então aparece ali um personagem que é o mestre da lei, é o doutor da lei judeu. Ele que sabia tudo sobre o Pentateuco, sobre as leis de Deus. Então, o mestre da lei era aquele que sabia de toda a cultura religiosa da sua época. E a cultura religiosa da época era exatamente o judaísmo. Então ele sabia toda aquela parte do Pentateuco, todas as normas, as normativas da lei de Deus. Então era um homem totalmente capacitado no sentido da Torá, no sentido do Pentateuco, no sentido dos mandamentos da lei de Deus. Então ele tinha plena ciência de tudo isso, de todos esses elementos que circundam ali a cultura religiosa, a cultura judaica da sua época. E é exatamente esse legista, esse mestre da lei, que vai ter com Jesus ali uma conversa. Ele vai iniciar a partir de uma pergunta. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós temos que notar o seguinte, depois dessa exposição que acabei colocando, o mestre da lei, sendo um profundo conhecedor da sua cultura, da sua época, não é uma pergunta inocente. É claro que, de certa maneira, ele conhece, ele sabe qual que é a resposta. Mas o objetivo aqui é pôr à prova, é experimentar Jesus Cristo. Então, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Cristo não responde propriamente, mas ele acaba fazendo outras indagações, outras perguntas. Como, por exemplo, o que a tua lei preconiza? Como que interpretas isso? Como que você lê isso? E a partir da pergunta anterior, o próprio mestre da lei acaba respondendo: ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua potência, com todo o teu entendimento, com toda a sua força, e também ama
o teu próximo. E que Cristo vai falar, olha, realmente você está correto isso que você falou. Então, se você fizer isso, você vai viver. Se você fizer isso, você vai chegar lá e você vai entrar no caminho da vida. Então, até aqui, nós estamos lidando com essa questão do grande mandamento do amor. Em seguida, nós veremos uma outra temática, que é exatamente a parábola do bom samaritano, que é essa descrição, essa narrativa que Cristo coloca. Mas uma pergunta que não quer calar. O que é a parábola? É nada mais, nada menos que um gênero literário, bíblico, próprio da Sagrada Escritura, que acaba se servindo ali de metáforas, de analogias, para comunicar, transmitir uma lição, transmitir um ensinamento. E acaba se servindo, por exemplo, de elementos culturais da época. Na época, aquele homem, por exemplo, estava absorto, circunscrito numa realidade agropastoril, agropecuária. Então lidava com o campo, lidava com a semente, com a árvore, trabalhando, dando tratamento para a terra. Então, para que Cristo comunicasse ali um ensinamento, uma lição, tinha que falar ao coração dessa pessoa. Assim, a partir da realidade dessas pessoas. Então, a partir dessas realidades culturais, é que Cristo transmitia o seu ensinamento de uma maneira fácil, simples, direta e sem complicação. Agora, um outro elemento que vale a pena ser trazido também é uma rivalidade histórica desde aquela época e que perdura até os dias de hoje, que é essa rixa, essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Ora, os judeus não conversam com os samaritanos e os samaritanos não conversam com os judeus. Se um judeu caminhar de um lado, o samaritano vai caminhar pelo outro, e assim vice-versa. Que temos aí diversas situações culturais, políticas e religiosas. Os judeus consideravam os samaritanos estrangeiros, e porque não eram judeus, estavam à parte desse processo. E os samaritanos não conversavam com os judeus também por causa dessas exclusões culturais, religiosas e políticas da época que perduram até hoje. É dentre esse estrado é que acaba tecendo o enredo e dessa história, por assim dizer. Então vamos ver o que traz de elementos essa parábola do bom samaritano. O legista falou assim, mestre, quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse também. Olha só, ele é um doutor, ele é um mestre, ele é um versado sobre lei. Será que ele não sabia quem era o próximo? Com certeza ele sabia, mas ele quis ali dar aquela espetada, dar aquela espizinhada, experimentar Jesus Cristo. Então Cristo conta essa descrição, essa narrativa a partir da parábola. Então imagine, por exemplo, um homem que iria fazer o percurso de Jerusalém até Jericó, e não era assim um percurso perto, tranquilo de fazer. De certa maneira é um pouco longo. E no meio do caminho acaba encontrando ladrões, acaba encontrando assaltantes. E ali ele não teve vida fácil. Pegaram esse homem, roubaram esse homem, tiraram toda a roupa, todos os seus pertences e, além disso, socaram ele, bateram, deixaram o homem praticamente ali numa chaga viva, como se fosse um semi-morto jogado ali na calçada. E nesse ínterim, olha só as pessoas que surgem ali. O sacerdote que estava passando por ali, ele vê aquela pessoa jogada, suja, quase sem roupa, praticamente um semi-morto, finge que não vê ou passa reto adiante e segue o seu caminho. E também um levita. Ele vê aquele homem todo sujo, todo cheio de sangue, todo esbofeteado, ali jogado ali naquela calçada. Também finge que nem vê ou não vê e simplesmente segue e passa adiante. E olha só, quem é que vai dar atenção a esse homem? Quem é que enxerga esse homem? É exatamente o samaritano, que tinha essa disputa, essa briga com os judeus. Então imagine, por exemplo, que esse homem que está praticamente semi-morto,
era um judeu típico da época. E é o samaritano que, passando como um peregrino, como um viajante, apenas ali de passagem, é que vai acudir, que vai socorrer. E olha só a pedagogia do texto. Ele chega junto dele, ele vê, ele enxerga a pessoa, ele se move de compaixão, ele se aproxima daquela pessoa, cuida das suas chagas, cuida das suas feridas. E daquilo, por exemplo, que ele não pode fazer por si mesmo, acaba conduzindo a um lugar especializado, a uma hospedaria, para cuidar dele. E vai pagar tudo o que é preciso fazer em relação ao serviço. Ele fala assim, no dia seguinte eu vou pagar tudo o que eu fiquei devendo. Então cuida dele. E o excedente pode deixar por minha conta, que depois eu vou acertar, eu pago depois. E aí uma pergunta que não quer calar. Cristo se volta ao legista, ao mestre da lei, e faz uma pergunta. Qual dos três foi o próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? Nós temos aí os sacerdotes, que cuidavam do templo, que não podiam tocar nos impuros, que era uma norma da lei, então seguia a lei pela lei, a regra pela regra. E a lei pela lei, ela não vê a pessoa, ela descarta a pessoa. E a lei só tem sentido quando ela serve a dignidade da pessoa humana. Não muito pelo contrário, né? Quando ela descarta. A lei deve servir o homem e não o homem servir a lei. E o levita também, que cuidava ali dos cultos litúrgicos do templo, também era um homem, de certa maneira, religioso, também passou ao largo e também não fez questão de auxiliar aquele homem. Então aquele que realmente não tinha nada a ver com a história, poderia falar, eu não tenho relação com os judeus, então não é comigo. Ele tomou a causa própria. Ele não foi indiferente. Ele foi ao encontro daquela pessoa porque ele viu naquela pessoa ferida e chagada o próprio Deus, a própria imagem de Deus. E aquele homem precisava de uma ajuda. Estava todo ferido, estava todo machucado, praticamente um semi-morto. Então o mestre da lei, ele entendeu o recado, ele entendeu o ensinamento, até porque ele considerava apenas a lei pela lei. Ou fazia uma coisa na teoria e na prática fazia outra, que é a hipocrisia. E esse próximo, quem é esse próximo para nós? É aquele que se faz junto, é aquele que não é indiferente. Mais do que reparar, é aquele que vê a pessoa humana, que vê o outro não como um meio, mas como um fim, que ele tem uma dignidade intrínseca, como filho de Deus, como filho amado de Deus, que não é indiferente à dor alheia. Então isso acaba perpassando uma questão histórica, política e cultural entre os samaritanos e os judeus. Essa mensagem perpassa todos os tempos, todos os espaços. Serve para mim, serve para você e serve para cada um de nós. A graça de Deus não é apenas prêmio e mérito para predestinados, para determinados grupos religiosos ou certas panelinhas. Não. A mensagem do Evangelho é gratuidade, é universalidade. E ela atualmente quer chegar ao teu coração e quer promover aí melhorias, revoluções na tua vida, para que você possa ser plenamente ser humano, plenamente pessoa, que tem uma dignidade própria. Então todos nós somos iguais nas cruzes. Temos as nossas dores, as nossas contradições, os nossos dilemas, independente da religião ou da ideologia que acaba se seguindo, nas dores, nas dificuldades, nas aflições, somos todos iguais. Carregamos as mesmas cruzes, temos problemas até parecidos. Uma das tentações é achar que apenas nós estamos vivenciando aquelas situações. E muitas vezes temos receio de conversar com as outras pessoas,
para expor a nossa intimidade, para expor o nosso coração. Mas é bom a gente colocar para fora todas essas coisas. Porque quando a gente verbaliza essas coisas, a gente também alivia o nosso coração. E a gente faz ali uma anamnese, uma memória daquilo que aconteceu e vendo que realmente o que pode ser mudado, o que pode ser aperfeiçoado, por assim dizer. Então é uma mensagem universal que quer chegar a mim, a você e a cada um de nós. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o mandato e a ordem de Jesus. Vá e faça a mesma coisa. Use de misericórdia. Não seja egoísta. Diga não ao seu ego. Não tenha medo de dizer não ao seu ego. A presença do ego exacerbado acaba apontando ali uma ausência grande de Deus. Quanto mais Deus, menos ego. Quanto mais ego, menos Deus. A partir do momento que eu vou abandonando progressivamente esse ego, eu vou encontrando Deus também nas próprias pessoas. E vou me encontrando consigo mesmo também, me reconhecendo como transitório, como aquele que tem limite, aquele que depende da graça de Deus e que depende das outras pessoas também. Até porque homem algum pode ser isolado, homem algum pode ser uma ilha. Então que Deus possa nos dar esse discernimento, essa capacidade, essa coragem heróica nesse tempo de abandonar progressivamente o nosso ego, a nossa vaidade, para que a gente possa ir ao encontro das outras pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem. Então, ide você também e faça a mesma coisa. Seja misericordioso, como o Pai do céu é misericordioso e que faz chover a mesma chuva entre os bons e os maus. Deus abençoe a todos. Esse foi o Lavra Palavra com Ricardo Ferrara. Refletimos sobre o Evangelho segundo São Lucas. Então até as próximas reflexões, se Deus quiser. Tenham todos uma boa semana. Beijo no coração. Fiquem em paz. Longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra, fruto de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito, que deram sua vida por amor à verdade de Deus. Nada é fácil nessa vida, se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Nada é fácil nessa vida, se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Um mundo mais solidário, onde todos têm o mesmo Deus, proclamando que o mundo tem jeito, pois tiver a chance de recomeçar. O que está trincado com certeza pode ser consertado. Fui convertido na tua vontade e hoje sou feliz. Sucedem somente ano após ano. O lindo mar azul de gota em gota se encheu. Não foi de uma hora para outra que tudo isso aconteceu. Tudo teve o seu tempo, a sua hora de nascer. Quem se põe a caminhar e a compor
precisa contar com o tempo como seu grande aliado, que se põe a caminhar e a compor a sua história. Precisa contar com o tempo como seu grande aliado. Um mundo mais solidário, onde todos têm o mesmo Deus, proclamando que o mundo tem jeito, pois tiver a chance de recomeçar. O que está trincado com certeza pode ser consertado. Fui convertido na tua vontade e hoje sou feliz.